Ora, bem-vindos ao episódio número 52 do Triângulo Ofensivo. Estamos aqui de volta comigo, o vosso benfiquista deprimido, todas as semanas cada vez mais deprimido. E finalmente de volta com o nosso representante portista, Ricardo Martins. Ricardo, como estás? Finalmente de volta. Boa noite a todos, estou finalmente de volta. Espero ter não sentido saudades minhas como eu senti vossas Nenhumas. e nenhumas, não é? Pois. E estamos aí para discutir um bocadinho de futebol como de costume. Foi preciso um Porto Benfica para tu regressar. Foi preciso o Porto ter Sim, o seu eu joguinho. só ia começar eu só ia regressar com a motivação correta. E o nosso representante sportinguista, como sempre, Igor Mota. Como é que vamos, Igor? Uma boa noite a todos. Vamos bem, vamos bem. Não tão bem quanto queríamos, mas é isso. É isso. Vamos a isso então, começando pela final da Taça da Liga, que foi a semana passada. Uh, Depois de uma meia final em que tanto o Benfica como o Sporting foram eliminados e o Porto já ter sido eliminado nos quartos de final, tivemos uma final inédita, final do Minho, com Vitória de Guimarães a ganhar 2-1 ao Braga. O Vitória, na minha visão, ganhou um pouco contra a corrente do jogo. Eu achei que deu mais Braga do que Vitória até, mas no fim acaba por levantar a taça vencendo Porto, Sporting e Braga na final, o que se calhar é um dos torneios mais impressionantes na história do Vitória. O que é que tu achaste desta final, Ricardo? Sim, eu acho que o Braga foi superior, mas a verdade é que tivemos um Super Charles na baliza, já tinha estado muito bem contra o Sporting, voltou a estar muito bem na final. Para um penalti importante aos 99. Acho que o Vitória defendeu relativamente bem, concedeu apenas o golo na sequência do livre direto, depois aquela confusão toda no final e um penalti que, na minha opinião, não existia, mas tem aquele por se fazer justiça de uma forma ou outra. Mas eu gostei que o Vitória tivesse ganho, porque acho que esta equipa do Braga pecou muito na finalização, mas lá está, é um pouco aquilo que se tem visto do Braga, uma equipa um bocado inconsequente, inconsistente, vê-se tem muita qualidade nos seus jogadores, mas não pode ser tão perdulária na frente e não tão contra estes adversários. Teoricamente, o do Braga tem que assumir o jogo. Vê-se que costumam ter algumas dificuldades, mas acho que o Braga fez um bom jogo em termos de domínio, de controlo, mas a verdade é que não conseguiram passar pelo Charles. Para mim, o homem do jogo é claramente o Charles também. Não sei se tu concordas, Igor. Tenho com certeza, acho que se não fosse o Charles, o resultado seria totalmente diferente. Apesar de eu ter achado que a arbitragem influenciou no resultado, concordo com o Ricardo que não era pênalti, até por isso também nem fez diferença por ter perdido. Mas eu também não acho que é muito discutível o pênalti que foi dado ao O do Guimarães, primeiro golo mas do pronto. Guimarães, eu ia te perguntar sobre isso. Eu não sei se. Aquilo eu acho que é uma posição natural para ter o braço, não? Eu nem sei se eu diria posição natural, eu acho que ele está com o braço aberto, mas se ver bem na imagem, o próprio jogador do Vitória está a segurar o braço do jogador do Braga. Sim, sim. E é justamente o Estão a braço que ele disputar a está a posição. segurar que bate na bola. Então, assim, é uma briga por posição em que a bola bate na mão de um atleta, mas que o adversário está segurando o braço dele. Mas pronto, é a interpretação, acho que eu não marcaria, não vi outros pênaltis assim ser marcados nessa temporada. Mas pronto, eu acho que tirando isso, o Braga foi superior, mas nem sempre superior é o vencedor. E o Vitória de Guimarães contou com a sorte e com o seu guarda-redes que estava num dia inspirado. Eu acho que o penalti também concordo que foi mal marcado. Aquilo para mim. Foi o árbitro de jogo, agora já não me consigo recordar. Foi o árbitro de jogo que marcou ou foi o VAR que chamou para ajuizar? Porque aquilo é Eu lance acho corrida, eu acho percebo que foi marcar. chamada. É lance corrida, eu percebo. Agora o VAR chamar para marcar aquilo eu acho altamente duvidoso. Não sei o que é que tu achaste, Ricardo. Assim, eu também não acho que tenha sido penalti, eu concordo com a vossa avaliação. Eu também não marcaria, sinceramente. Muito menos no VAR.
É, hum, O que neste- fica pior ainda, né? Porque Sim, não, se for só o erro de campo, tudo bem. Agora o erro eu percebia se o árbitro de campo tendo marcasse e o depois vídeo, o aí VAR. eu acho que é um erro que fica mais escrasso ainda. Eu percebia se o árbitro de Não jogo. interferisse daí. Sim, eu percebo se o árbitro de jogo marcasse e o VAR dissesse ok, não vou interferir no lance, fica marcado. Agora o Exato, VAR porque é um lance chamar. interpretativo. O VAR chamar, eu acho Exatamente. altamente irregular, mas acho que acabou por sair beneficiado o Vitória, tanto, mas também teve algum mérito defensivo e o Braga, Sim, sim. apesar do Braga já ter equipa para lutar pelo título, se calhar nestes últimos tempos eles vinham a jogar melhor e ganharam ao Benfica já e tiveram bons jogos contra o Benfica. Eles continuam a falhar com outras equipas, perderam com o Fafa esta semana também. Eles continuam a ter um bocado de falta de mentalidade nestes jogos grandes. Para já deviam ter arrumado logo com o jogo, a ganhar um 0 ao intervalo, já devia estar 2-0. Eles não conseguiram finalizar o 2-0. E depois aqueles desperdícios no fim com o Paulo Victor, quer dizer, estavam Na ali a primeira pedir parte mesmo, para perder, na minha na, opinião. na primeira parte mesmo teve um gol ok, o defensor tirou com a cabeça, mas eu acho que foi um gol perdido, porque já nem o goleiro estava na puta do lance. Então foi um gol sem guarda-redes que o atleta do Braga perdeu. E o futebol pune. E É, mais uma vez puniu. Mais que merecido. é. Braga não conseguiu levantar, mas levantou o Guimarães. Mas o evento principal da semana, quer dizer, dá para interpretar qual é que é o principal, afinal a Taça da Liga é importante, mas o que toda a gente pôs os olhos de certeza foi nos quartos de final da Taça de Portugal, que aconteceram ontem, com o Futebol Clube do Porto a vencer o Benfica por 1-0 no Dragão. Ricardo, qual é a tua visão portista sobre esta partida? A minha visão portista, ora bem, vamos por partes. Em primeiro lugar, destacaria o bom início de jogo do Porto. Acho que o Porto fez por merecer o 1-0. Acho que o Porto entrou bem, entrou forte, intenso, lutou por cada bola com muita mais vontade que os jogadores do Benfica até à meia hora de jogo. E depois, a meu ver, da forma como eu vi o jogo, existe um jogo até a lesão do Richard Rios, existe um jogo após a lesão do Richard Rios. Após a lesão do Richard Rios, o Benfica recuou a Barreiro para 8, ganha muito mais qualidade de circulação de bola, embora seja o Barreiro, também não é um jogador propriamente sobredotado, mas ganhou mais qualidade de jogo e viu-se claramente que a estratégia do Porto passou a ser, principalmente na segunda parte, fechar bem atrás, ter bem coisa atrás e tentar lançar no ataque depois na segunda parte com a entrada do Leão Gomes e com a Borja Séns na esquerda, tentar meter jogadores rápidos na frente para tentar jogar no erro do Benfica. A verdade é que a segunda parte foi o Benfica foi superior, mas também tenho que dizer que não se criou oportunidades por aí além. Eh, as fragilidades que o Porto teve defensivamente foi principalmente após a lesão do Bednarek. Não acredito que em condições normais o Benfica teria as oportunidades que teve no final do jogo, mas de mérito para o Benfica com tanta baixa também, há que dizer, com tanta baixa conseguiu chegar perto da baliza do Diogo Costa e criar perigo por 2, 3 vezes. O empate teria sido mais justo por o que foi o jogo em si, mas a verdade é que o Benfica também só se pode criticar, só se pode queixar de si mesmo. Não sei se querem falar já dos lances polémicos, Peraí. queres dar a tua opinião dos lances polémicos. E só para acabar, o grande jogo do Tiago Silva com 41 anos deu muita serenidade à defesa do Porto e merece e está de parabéns. Espera só aí um bocadinho. Ou algumas coisas que tu disseste que eu não concordei, mas só aqui para pôr o ponto no Farioli. Não achaste que o Farioli se encolheu demais ou achaste que ele foi pragmático? Porque se o Pavlidis tinha marcado ali no fim, podíamos estar a ter uma conversa diferente, não é? Ficaste inteiramente satisfeito com a maneira como o Farioli geriu este jogo ou ele devia ter feito alguma coisa diferente? Uh, Quem ficou surpreendido por o Farioli ter jogado assim, acho que nunca viu o Porto jogar este ano, porque ele faz isto em todos os jogos contra todos os adversários, sem exceção, seja o Casa Pia, seja o Benfica, seja o Real Madrid. Um golo
e fecha tudo atrás, coesão defensiva atrás. E agora vais dizer, mas é criticável. O Porto, em 16 jogos do campeonato, a jogar assim, sofreu 4 golos. Uma coisa eu te garanto, o Bednarek não tivesse tido a lesão, o Benfica não tinha tido grandes oportunidades até ao fim. Mas Deixa-me dar-te aqui a minha leitura do jogo. uma coisa, Diz. mas não, Conclui. não, ia só meter a questão aqui. Eu acho que a coesão defensiva do Porto, o Fariola aposta tudo na coesão defensiva a partir do momento em que está a ganhar, com os extremos a saírem em contra-ataques, com o ponta de lança a fazer de pivô. Foi assim contra o Benfica e foi assim contra toda a gente. Portanto, dizes, estás desiludido por Fariola ter jogado assim? Não, porque já sabia que isto ia acontecer. Agora a questão é, se o Porto não tivesse feito o gol dos meus 15 minutos, o Farelli não teria abordado a segunda parte assim, de maneira nenhuma. Foi sempre assim todo o jogo, não teria sido este, tinha sido diferente. Agora, o facto do Porto ir ao intervalo 1-0, o Farelli vai jogar assim no segundo tempo. O Mourinho sabia isso e toda a gente que já tivesse visto o Porto jogar este ano sabia isto. E se há coisa que me dá confiança este ano é a coesão defensiva do Porto. Diz, o Paulo diz que podia ter marcado o golo e não fez o golo de forma escandalosa. Eu acho que o Porto, se não tivesse tido a lesão do Bednarek, o Benfica não teria tido essa oportunidade em concreto. Agora, eu estou muito tranquilo com o Fariola jogar assim. Acho que o Porto tem muitas mais probabilidades de vitória com esta coesão defensiva, em fechar atrás. Pode não ser bonito, pode ser criticado, podíamos ter ambicionado fazer mais 2, 3, 4 golos, não sei. Mas acho que eu tenho a certeza que se o resultado tivesse sido um empate para o segundo tempo, o Fariola teria sido mais ambicioso, porque acho que também aprendeu com o erro do primeiro jogo contra o Benfica do Mourinho. Eu entendo o teu ponto de vista. Eu achei que o Benfica, tu disseste que o Porto começou melhor, eu achei que o Benfica começou logo mais pressionante, mas eu até achei que o golo surgiu contra a corrente do jogo ali no canto. Houve muito, só para falar nesse golo, houve muitos equívocos na defesa do Benfica durante esse canto, os jogadores muito baixos a marcar os jogadores mais altos do Porto, não se percebeu nada do que é que aquilo foi. Não sei se foram instruções mais do Mourinho ou se foram os jogadores que não souberam interpretar essas instruções na bola parada defensiva, que até nem tem sido um dos nossos pontos fracos esta época. Por isso aí foi muito estranho. Houve alguns minutos depois de sofrimento depois do golo do Porto. E depois é como tu disse, depois da lesão do Richard Rios. Eu não sei se é porque o Richard Rios saiu, eu acho que ele até nem estava a jogar mal, mas e já agora esta lesão vai ainda piorar a crise de lesões que o Benfica está a ter. O Benfica recompôs, né, ainda na primeira parte, mas é como tu disse, sempre foi muito indefinido no último terço. Assim mais clara, ainda na primeira parte, foi aquela defesa com o pé do Diogo Costa, já em cima do intervalo. Depois, segunda parte praticamente toda só deu Benfica, mas para além do falhanço do Pavlidis no último minuto, nenhuma oportunidade foi assim claríssima. Acho que o Porto esteve sempre bem organizado atrás. Acho que há jogadores que também não têm estofo para ser titulares. Tu mencionaste o Barreiro e criativo na mesma frase, eu nem sei como é que isso é possível. O Barreiro só consegue mesmo passar para trás. Até mesmo o Lopes Cabral também teve um jogo péssimo, esperava-se mais da primeira oportunidade dele a titular. E acredito que acho que o Benfica merecia ganhar o jogo, na minha opinião, mas já estou um bocado farto de vitórias morais para estar aqui a deixar muitos elogios à exibição. Exigiam-se resultados ontem, que era a única esperança que ainda tínhamos para salvar esta época, e os resultados continuam sem aparecer. Quanto à exibição do Porto, só tenho a dizer que as estatísticas indicam uma coisa, mas acho que o Porto, se o campeonato português não fosse tão fraco, não sei se era tão consistente como tem sido. Que lances polémicos é que tu querias falar? Não sei, eu vi uns zunzuns aí de um possível penalti. Eu Não queria saber achei. a tua opinião, porque. Eu achei Ok, também. pronto. Estamos de acordo, então, estamos de acordo. Diz Mas aí agora, eu posso não me estar a lembrar bem. Qual é que foi o lance em específico? Eu não me lembro. Eu vi acho que qualquer o coisa único, assim, o lance que do eu- Mora, mas não. não- Não, o único lance assim, que eu vi mesmo, que na minha visão o juiz deveria ter marcado o pênalti pelos últimos pênaltis que ele vem marcando, pelo critério, que foi no lance do Barreiro, acho que foi assim, após o gol do Porto, o Barreiro recebe uma bola em profundidade, eu acho que é o Barreiro, e o PP
dá um tranco nas costas dele, simplesmente nas costas, não é ombro a ombro, e quando é mão nas costas e há uma carga, é pênalti, e o juiz não marcou. Mas pronto, acho que isso é o único lance, Acho que sim, foi o Lopes que eu Cabral, mas diria também, mais... sinceramente, não me pareceu penalti. Eu achei que o Fábio Veríssimo, para o que eu estou habituado ao Fábio Veríssimo, neste nem foi um dos piores jogos dele. Eu achei que ele continua a ter muitos problemas a controlar os ânimos do jogo. Deixou aquilo acender muito no final da primeira parte. Também os jogadores do Porto estavam a tentar espicaçar o Prestiani, claramente ele não podia ter dado mais cartões aí. Achei que o Fábio Veríssimo geriu mal os cartões e geriu mal aquelas faltinhas de meio campo, mas tirando isso, não achei que tivesse assim nenhum erro claro que influenciasse o resultado do jogo. Não sei se tu também ias por aí, Ricardo. Sim, eu ia dizer que não vi penalti. Não me lembro do lance que o Igor referiu, mas eu ia falar daquele possível penalti com o Pablo Rosário. Para mim não há mão, porque vem ressaltada da perna, Sim, claro. e o lance com o Barreiro no chão com o Rodrigo Moura, que por mais repetições que veja, não vejo o contacto nenhum, não sei o que é que lhe passou pela cabeça, mas eu queria também falar do assunto que tu referiste de a lesão do Rios. Hum, Foi ou não foi um upgrade para o Benfica ter o Barreiro ao 8? Eu sei que o Barreiro também não é excepcional, mas o Benfica Eu, jogou ou não jogou melhor com o Barreiro ao 8 do que o Rios? eu acho que o Benfica jogou melhor que o Arsenal G6. Aí é que está a diferença. Porque estávamos a jogar com Rios e Arsenal e passamos a jogar com Barreiro e Arsenal. E acho que como o Rio já não estava a fazer parte defensiva, o Arsenal teve que jogar mais à defesa e mais na ligação. E acho que isso foi o que melhorou. Mas o Barreiro em si eu tinha tirado mais cedo. Eu tinha passado o Sudakov para 8 e até preferia o Sudakov no 8 e o Barreiro no 10 para não estorvar a construção do meio campo. O Barreiro foi horrível vê-lo passar constantemente a bola para trás quando tinha opções de passe para a frente e não conseguia fazer. A bola tinha que ir sempre ou ao Tomás Araújo ou ao António Silva para ir para a frente. E depois também há uma diferença grande, que é o Turbine, a diferença abismal que é para o Diogo Costa na construção. O Turbine é só charutos lá para a frente, enquanto que o Diogo Costa conseguia sair muito melhor da pressão do Benfica. Mas isso é características do jogador já. Depois, não sei, tinha aqui mais perguntas. Tu achaste o resultado justo, Igor? Ou também achas que deveria ter sido empate ou até a vitória do Benfica? Assim, entrar naquela questão do merecimento, aí eu concordo até com um pouco com o que o Ricardo disse. O Porto é essa equipe que tem um sistema defensivo muito sólido, então eles confiam muito que 1-0 é uma vitória garantida. Eu acho que o Benfica já teve um volume de jogo e pecou muito nas finalizações. O último lance da partida mostrou o quanto o Benfica pecou nas finalizações. O Benfica não estava com o pé calibrado e talvez se tivesse um 50% melhor, talvez pudesse ter feito um empate. Mas eu acho que merecimento por merecimento merece quem fez o gol e quem saiu com a vitória. E não importa se joga bonito. Para mim, jogar bonito é sair com a vitória. E às vezes nem era a finalização, era o próprio, tipo o cruzamento antes, o O passe último antes. passe, Era exatamente, sempre o muito último passe não estava chegando certo. O único que fez um passe de jeito para o final, que foi esse que o Pavlidis falhou, foi o Sheldrup. Teve que entrar o Sheldrup depois de não entrar durante 5 jogos. Finalmente entrou num jogo e tentou demonstrar algum valor. Isto já agora é outro daqueles mistérios do mercado de janeiro, que aparecem jogadores que nunca jogam, aparecem a jogar no Benfica, mais uma vez deve ser para serem vendidas a um valor maior, jogou um clássico ou qualquer coisa. Uma pessoa só pode adivinhar, mas é outro daqueles mistérios. Acho que o Sheldrup ainda foi a melhor mudança que o Mourinho fez em termos de substituições. Porque se ele tivesse jogado mais tempo, acho que tínhamos tido mais situações de finalização como a do Pavlidis, mas nunca se sabe. Depois, quem é que sobra na Taça de Portugal já agora? Vocês estão atualizados disso? As meias finais vão ser Não, mas posso ver. as meias finais vão ser Porto Sporting e FAF contra Torrense. Vamos ter uma equipa da segunda ou da terceira liga na final. Olha, o FAF está a Sporting fazer uma corrida. ou AVS, né? Sim, se o Sporting ganhar ao AVS, mas eu acho que o AVS nem ao FAF ganhava, por isso. Acho que podemos dizer com segurança que será uma meia-final Porto-Sporting. Não sei, achas que o Porto vai querer levar vai sempre querer, não é? Também ainda é meia-final a 2 jogos, não é? Sim, sim, sim. Pois.
Vocês têm opinião sobre quem é que vai levar a Taça de Portugal? Eu acho que fica entre Porto e Sporting. Quem passar é o campeão. Pois, sim, mas o Sporting tem aquele problema nos clássicos ainda, que ainda não resolveram. Não, com certeza. Se for pelos últimos resultados, é Porto. O Porto já pode comemorar um título antecipadamente. Mas, pronto, vamos ver. Vai que até lá o Rubem Amorim já está à frente do Sporting. Temos alguma coisa para falar em termos de mercado antes de irmos à Taça da Inglaterra, à Taça da Liga, aliás, da inglesa? Mercado, que mudanças é que houve no Porto, Ricardo, que eu não tenho prestado atenção, sinceramente. O Tiago Silva, Contratámos sim. um jovem. Contratámos um jovem polaco, Piastuzewski, de 17 anos, 10 milhões de euros, se não estou em Para que erro. O posição? Tiago Silva, Para que posição? extremo esquerdo. Extremo esquerdo, é destro. E o central Tiago Silva. O central Tiago Silva já veio dar bastante jeito. Então agora com a lesão do Bednarek. E, e eu gosto muito desta forma do Vilas Boas abordar o mercado, porque vem apostando em experiência para entrar no curto prazo e dar qualidade à equipa, e apostar na juventude para construir o futuro e continuar a fazer vendas que dão sustentabilidade ao clube. Acho que o Rui Costa devia pôr os olhos nele, mas espero bem que não ponha. O Rui Costa é mais ou menos ir buscar um jogador experiente que já não joga nada ou um jovem que nunca vai jogar nada. Normalmente são as contratações dele. Ou às vezes é um de 25 anos também. Não. Quer dizer, as últimas contratações do Benfica, quem é que foram? Desta época foram o Rios, o Enzo, o Sudakov e o Ivanovic. E estão todos assim na mediocridade neste Lopes momento. Cabral. Lopes Cabral, que teve um mau jogo, mas vamos assumir que ainda pode melhorar. Mas a coisa está a preto. E Ivanovic continua sem ter confiança nenhuma. Mas é daquelas coisas que não vai melhorar. Também ouvi dizer que vão contratar o Wesley às Arábias. Também não vejo o que é que adiciona ao plantel. Para isso, entre o Wesley e o Sheldrup, não é melhor ficar com o Sheldrup? Wesley, o extremo? Sim, o extremo. Tu és conhecedor do Era jogo do, do Wesley? eu acho que é o. Se tu falou que é o da Arábia, eu acho que era o do Corinthians. Ele era tão bom que saiu direto pro Corinthians pra ir pra Arábia, pra te ver o nível de futebol. Ai, ai, ai. E depois também ouvi outro estúpido, que é o André Luiz. O que é que o André Luiz vai adicionar ao nosso jogo que o Luquevac e o Bruma já não adicionam? Quer dizer, não, nós temos falta de extremos, mas não é de extremos iguais aos que já temos, não é? Acho que é um bocadinho confuso. O Sporting contratou, já tínhamos visto na semana passada, não já, Igor? Relembra-me quem é que o Sporting foi ou vai buscar este mercado de inverno? É o Guilherme? Foi o Luiz Guilherme. Sim. Luiz Guilherme. Luiz E Guilherme. agora chegou o Fayet, que era do Granada também. Tem 22 anos, é mais um extremo. Eu acho que o Sporting está com Craque. muito medo do que aconteceu nessa última temporada. Eu acho que o Sporting está começando a ter jogadores, talvez não do mesmo nível técnico, mas pelo menos para conseguir suprir aí as necessidades em questão de lesões e tudo mais. Está complicado as lesões para toda a gente. O Porto ainda não atingiu muito, mas vamos ver se ainda atinge. Bem, passamos para os jogos internacionais, já que não temos mais nada para falar. Ou querem dar uma palavrinha sobre a eliminação do Braga pelo FAF? Eu não vi o que é que aconteceu, mas tenho a certeza que foi engraçado. Eu também não cheguei a ver nada sobre isso. A única coisa que eu vi foi os próprios torcedores do Braga que não estavam muito felizes com a situação. Muito bem. Avançamos com a nota que o Farioli ganhou o título de verdadeiro pragmático ao Mourinho. Taça Carabao, não é? É daquelas coisas que são giras de ver, porque normalmente tem clássicos, e desta vez tivemos dois jogos assim entre grandes, que foi Newcastle, Manchester City e Chelsea contra Arsenal, na primeira mão da meia-final desta Taça da Liga Inglesa. Não correu bem ao Newcastle, que perdeu em casa 2-0 com o Man City. Igor, eu achei que o 2-0 expressou bem a superioridade do Manchester City nesta partida, tu não concordas? Sim.
Essa. Eu acho que o Newcastle não conseguiu impor aquele ritmo de jogo que costuma ter quando joga em casa. E mostrou também a superioridade do Manchester City, que parece que. O City, na verdade, é uma incógnita, porque tem jogo que parece que voltou a ser o City que todos conhecem, tem jogo que é aquela coisa que todos também já viram. Mas realmente mostrou porque que o City é superior ao Newcastle. Eu achei que o Doku passou o jogo todo a fazer a vida negra ao lado direito do Newcastle e acho que foi aí que veio a diferença, não concordas, Ricardo? Sim, confesso que não vi o jogo, mas sim foi. Eu acho que o Newcastle em casa esperava mais. Foi um bocado aquilo que o Igor disse. Esperava mais do Newcastle em casa, não conseguiu ser dominador e assertivo como costuma ser, mesmo contra os maiores, porque ficamos sempre com aquela sensação que o Newcastle em casa contra os Big Six da Premier League consegue se agigantar, mas de facto não vimos isso. E é como o Igor disse, o City é um bocado sempre aquela incerteza, mas mereceu a vitória, sim. Eu deste jogo saliento o golo do Cherki, que é pura classe, se não viram, recomendo a quem não viu para ir ver, e também saliento o Trafford, que entrou para o lugar do Donnarumma aqui na Taça da Liga e finalmente fez uma boa exibição, faz ali duas defesas boas consecutivas contra o Newcastle no início da segunda parte e eu acho que foi uma vitória merecida para o City. Um, Ricardo, o Newcastle teve talvez o primeiro mau jogo em casa em algum tempo. Eles, esta temporada eles começaram mal, mas já conseguiram subir até ao sexto lugar e estão empatados com o United na Liga Inglesa. Achas que eles se vão manter nos lugares de acesso à Europa, mantendo mais ou menos o nível de jogo que eles vêm tendo? Sim, não acho que não me admirava se o Newcastle acabasse nos cinco primeiros. Temos, claro, a ter a intenção que o Chelsea está a um ponto e pode ter qualidade para passar para a frente. Temos de ter a intenção que na frente ainda há um Aston Villa que está a fazer uma grande temporada. Mas sim, mas o Newcastle é uma equipa que é relativamente consistente na Premier League. É uma liga que toda a gente pode perder pontos com toda a gente, mas o Newcastle tem sido bastante consistente, não só este ano, como nos últimos anos. Portanto, acho que sim, que é normal vermos o Newcastle a ir com alguma regularidade às competições europeias e gosto do projeto do Newcastle. É uma equipa sempre bastante combativa, principalmente a jogar em casa, e acho que tem muita qualidade e um platel bastante equilibrado. Por falar nisso, desviando-nos aqui do tópico, Igor, o treinador do Newcastle, o Eddie Howe, foi falado para, no final da época, poder ir para o lugar do Amorim, para o Manchester United. Tu parece-te um treinador a Manchester? Olha, eu acho que ele não é a peça ideal para o United no momento. Eu acho que ele é muito inconsistente já com essa própria equipe do Newcastle e vai pegar um elenco que, na minha opinião, é mais fraco do que o do próprio Newcastle, e então eu acho que ele não teria pulso, não teria culhão suficiente para conseguir gerir aquele vestiário, aquele balneário que precisa de alguém com muito nome para conseguir fazer as coisas mudarem. Mas eu percebo o lado das pessoas que o querem lá, porque o Manchester United fez uma rotação muito grande de treinadores estrangeiros que não deram certo e treinadores de grande nome da Europa que também não deram certo e agora querem voltar às raízes e ir buscar um homem do povo, voltar o futebol Brexit e, e pôr a equipa a jogar, mas acho que vai continuar a não dar resultado enquanto eles não definirem o projeto que querem, a direção. O que é que tu achas, Ricardo? É ideal um bom treinador para o United? Nenhum treinador à face da Terra é um bom treinador para o United. Neste momento é um cemitério de treinadores e não há nenhum treinador que vá ter sucesso no United neste momento. É a minha.
é a minha projeção de futuro. O que é que tem que mudar? Tem que mudar a direção lá, tem que haver uma reestruturação profunda do clube e aquela família, como é que eles se chamam? Que eles controlam o United? São os Glazers, mas não eles quero agora também já não estão a gerir aquilo, agora já é outro, mas eles continuam ligados, mas só semi-ligados, mas antes eram chefes e agora já não são. Aquilo está uma balbúrdia. Eu acho que precisam de um novo rumo. Acho que precisam de dar 2 ou 3 passos atrás para poder dar 7 ou 8 à frente e fazer um projeto de longo prazo de 10, 15, 20 anos para poderem voltar a ser aquilo que eram com o Alex Ferguson. Portanto, não conto com o United forte nos próximos 5 anos, a menos que comecem a construir um projeto como deve ser, com calma e a pensar no longo prazo e, sobretudo, a dar tempo a um treinador que seja jovem, que venha com ideias novas. Podia ter sido o Ruben Amorim, mas também acho que o Ruben Amorim era mesmo a cara do United, no sentido de fazer um projeto com alguém jovem mas tinham que lhe dar tempo. E o que acaba por ser difícil, porque os do United também, lá está, acabam por querer ajudar a equipa, a ver a equipa a ganhar e acabam por ser eles próprios também a obrigar a direção a matar os treinadores consecutivamente. E por isso eu também acho que vão continuar nisto nos próximos anos e não vejo melhorias no futuro próximo, seja quem for o próximo treinador. Ainda pode ser o Farioli, o Xavi Alonso, tantos nomes por aí. Bem, não vamos entrar por aí, que ainda temos que falar nisso mais tarde. Mas por enquanto falamos aqui é de Chelsea 2, Arsenal 3 também. Primeira mão da outra, meia final da Taça da Liga Inglesa, Taça Carabao. Ricardo, Chelsea, mais uma desilusão em casa. Arsenal, mais um golo de canto. Hotel, Trivago. Os teus comentários sobre estas duas equipas? Foi um grande jogo, gostei muito de ver este jogo. Finalmente o Gyökeres a marcar. Tudo bem que só teve que empurrar a bola para dentro, mas acho que animicamente vai ajudá-lo para os próximos tempos, até para retirar alguma pressão de cima. O Sanches esteve muito, muito mal, acho que foi sem dúvida o pior em campo. Teve muita culpa no primeiro golo. Tudo bem que o Arsenal é complicado defender um canto deles. Eu acho que quando as equipas já veem que tem um canto contra o Arsenal já começa tudo a ficar nervoso, mas o Sanches não pode abordar os lances daquela forma. Eu acho que ele no teve mal segundo nos 3 golo- golos. Sim, claro, mas acho que no segundo golo também teve bastante culpa e no terceiro, mas eu acho que é difícil defender um canto contra o Arsenal. Tenho que dizer que eu acho que ele também ficou marcado depois com esse lance depois para o resto do jogo, mas acho que é um bom guarda-redes, teve uma péssima exibição e por outro lado, acho que o Garnacho é um péssimo jogador, mas teve uma grande exibição. Não que lhe valeu alguma coisa ao Chelsea, mas fez 2 bons golos, foi oportuno na forma como aproveitou 2 bolas ao segundo poste. Mas acho que este golo do Gyökeres vai-lhe dar um bocadinho mais de tranquilidade, um bocadinho mais de oxigênio para poder, até para o Arteta poder continuar a justificar a titularidade dele. E acho que este Arsenal continua a ser uma equipa bastante consistente, mas lá está. Vamos ver como é que lhe vai correr o resto da época. Vamos ver se não vai pipocar em tudo no final outra vez. Eu acho que com a qualidade toda que o Chelsea tem na frente e que com todos os jogadores que eles contrataram de alto nome, ter de ser o Garnacho a manter a coisa viva para a segunda volta já diz muito sobre o mau momento deles. Já agora, aproveito para te perguntar, também não estiveste cá na semana passada, não te perguntei, concordaste com a decisão de despedir o Maresca? Pois é uma pergunta complicada. O Maresca, eu até gosto do treinador do Maresca, só que também ninguém resiste a 5 jogos como foram aqueles que o Chelsea fez, não é? Perder com Aston Villa, perder com o Fulham, empatar com o Bournemouth, com o Newcastle, mas pronto, quando vem estas sequências de maus resultados, acho que acaba ninguém por. Eu acho que há muita falta de paciência com os técnicos, um bocado semelhante ao que aconteceu com o Ruben Amorim. O Chelsea é difícil também justificar a política de contratações do Chelsea parece que estão a jogar FIFA, mas a Eles verdade é tinham que vindo são a campeões melhorar, do eles mundo, tinham não é? vindo a melhorar. Eu estava a gostar do trabalho do Maresca. Se fizermos zoom out e virmos, ele foi campeão mundial de clubes, ganhou a Taça Conference, pronto, não é o super troféu, a Taça Conference, mas é alguma coisa, ficou em terceiro lugar o ano O passado. momento conta Acho que muito. não estava a fazer mau trabalho. O momento
o momento conta muito e o momento foi um bocado pesado aquelas cinco jogos sem vencer e tinham recentemente ganho 3-0 ao Barcelona, não era? Naquele Sim, sim, sim. jogo da expulsão do Araújo, se não estou em erro. Mas o momento contou muito e sabes como é que é quando o momento está mal, depois começam-te a pedir a tua cabeça e os adeptos fazem muita pressão e têm muita responsabilidade nisto. Estão mal habituados a treinadores de outro calibre, como o que está no Benfica neste momento. E, pronto, depois fazem isto, mas eu percebo. Igor, Gyökeres, a meu ver, continua sem conseguir aumentar a própria confiança e parece que vai passar mais tempo no banco. Marcou neste jogo, mas acho que pode-se dizer que também foi um presente do Sanches. O que é que tu achas do momento atual do Gyökeres? Eu acho que é isso que vocês já vinham dizendo, que é a falta de confiança nele mesmo, o que também é normal. Sai de 2 temporadas sendo o atleta em que todos tinham medo e tu vai para uma liga onde ninguém te conhece e que tu também não fez muito para que te conhecessem. Mas eu acho que com o tempo o Gyökeres ele não é um mau jogador. Eu acho que ele não vai se tornar um titular indiscutível desse Arsenal, até porque o Arsenal joga de 2, 3 maneiras diferentes, o que é muito mérito do Arteta. Também já está lá há muitos anos, então ele não teria que ter feito menos que isso. Mas o Arsenal tem maneiras diferentes de jogar, e nessa partida específica ter um pino lá encravado dentro da área era o mais ideal e deu certo, justamente porque conseguiu segurar sempre 2, 3 jogadores com ele, e isso abria mais espaços para essa equipe que tem muita qualidade no meio de campo, com Zubimendi, Declan Rice e Odegaard. O Arteta, se fosse treinador do United, quantas vezes não teria já sido despedido? O do Muito, Chelsea, mas o do muito Chelsea. mais rápido. O Chelsea acho que lhe fez um Exato. cartaz ao Maresca antes dele sair, que lá, os adeptos disseram isto não é o Arsenal, aqui ou ganhas ou sais. Então está um bocado dito. Acho que o Arteta já, se não fosse o Arsenal, já tinha ido há muito tempo. E teve a parte positiva de que durante o Covid ele não tinha público, porque antes o Arsenal andava para ali para os lados onde anda o Tottenham e o United quando ele começou. Por isso foi um caminho muito longo e com poucos troféus, mas parece que este ano vai finalmente matar essa sede. Um, Tudo aponta que, e para além de estarem a disputar o campeonato, tudo aponta que esta final, com base nos resultados da primeira mão, a final desta Taça da Liga vai ser Arsenal contra Manchester City. Qual das duas equipas te agrada mais neste momento, Ricardo? Hum, eu sou sincero, eu gosto muito do Arsenal, mas eu acho que a consistência qualitativa de alguns elementos do Manchester City, porque quando tens. O jogador que neste momento que me gosto mais de ver jogar é o Cherki, sem qualquer dúvida. A forma como puxa para o pé direito e decide bem, a forma como puxa para o pé esquerdo e decide bem, a forma como tira os adversários da frente, deixa o Haaland na cara do golo e só tem que empurrar. Isto é um super poder muito grande que qualquer equipa tem. Qualquer equipa que tenha estes dois na frente, para mim, neste momento, está habilitado a estar sempre um passo à frente dos adversários. Portanto, eu acho que no longo prazo o City vai acabar por ter mais consistência. Agora, eu sou sincero, também eu gosto muito deste Arsenal, a forma como tem este Eu não equilíbrio gosto. defensivo, a forma como aproveita as bolas paradas, a forma como aproveita as bolas paradas para tirar vantagem. Isto é muito trabalho e merecia já uma Premier League o Arteta, mas eu acho que no longo prazo, ao longo do que resta do campeonato, o City vai acabar por ganhar vantagem com alguma naturalidade, na minha opinião. Pá, não sei, muita coisa para desfazer e eu não gosto do Arsenal porque eles, para já, a todos os jogos é marcado canto. Essa porcaria já me enerva. E depois o City é mais vistoso ver o futebol do City. O que é que tu achas, Igor? Achas que o Arsenal está no melhor momento ainda? Eu acho que sim, até pelos resultados recentes, mas eu acho que também, principalmente se chegar nessa final, eu acho que o Arsenal chega melhor, e até acredito que tenha hoje
um 11 mais conjunto mesmo, mais equipe do que o City. Então, lógico, o City tem dois, três jogadores que desequilibram muito, e um deles é o Haaland, que está na artilharia disparada de qualquer competição que ele jogue. Mas esse Arsenal é uma equipe que está muito bem estruturada e eles sabem o que fazer do começo ao fim. E tendo um sistema defensivo muito sólido, eu acho que o City já fica um baixo desse Arsenal que não tem um sistema defensivo tão sólido. Então, no jogo de sistemas defensivos sólidos, eu acho que o Arsenal sai na frente e é por isso que eu acho que é um pouco superior ao City numa possível final. Neste momento tem sido mais consistente, não há como negar isso. Avançamos para o último jogo que nos falta falar, que é aqui a Supercopa de Espanha, jogada na Arábia. Eu não me canso de dizer isto. Barcelona 3, Real Madrid 2. Igor, começando por... Eu até achei que isto foi um jogo mais ou menos equilibrado, podia ter caído para qualquer lado. Como é que tu viste esta final? Não, eu acho que em alguns momentos da partida o Real Madrid ele foi superior e bem superior, mas eu acho que ao longo de toda a partida o Barcelona realmente foi o justo merecedor dessa taça. E, cara, eu não canso de falar, o Rafinha faz muita diferença para essa equipe do Barcelona. Homem do jogo, não? Ah, o Yamal vai ser o melhor do mundo, vai ser isso, vai ser aquilo, vai, sem dúvida. Ninguém tem dúvidas da qualidade do Yamal. Creio eu que ninguém tenha dúvidas, pelo menos. Mas sem o Rafinha nessa equipe do Barcelona, o Barcelona não é nada. E o Rafinha colocou o jogo no bolso, simplesmente. Sim. Assim como o Vinícius também estava fazendo uma grande partida e mesmo assim não foi o suficiente. Achaste bem começar o Gonzalo e colocar o Mbappé só na segunda parte? Claro que não. Isso é. Eu não sei, É por foi isso que por foi lesão demitido, ou... sabe? uh, Eu acho que sim. Sim, eu acho que ele já vinha, ele não vinha 100%, mas o Mbappé com uma perna quebrada e os olhos tampados é melhor do que o Gonçalo, pelo amor de Deus. eu gosto do É Gonzalo. ridículo, é por isso que foi demitido. Não, não. Pode até gostar, mas não tem como comparar o Mbappé com o Gonçalo, pelo amor de Deus. Pronto. Homem do jogo Rafinha, nisso concordas? Sem dúvida. Sim, sim, Rafinha é homem do jogo, Uh, sem dúvida alguma. Eu acho que, como eu já disse, se não fosse ele, o Barcelona não teria chego lá. sim, até porque quando ele esteve lesionado o Barcelona teve em queda. Tu, Ricardo, achaste o Barcelona um vencedor sem espinhas ou o Real podia ter chegado lá com um bocado mais de sorte? O Real podia ter chegado lá, mas esta forma do Real ter jogado este jogo de com três na frente a tentar pescar alguma coisa não, pronto, não é propriamente o estilo de jogo mais vistoso e na minha opinião foi algo deliberado. Acho que pronto, o Real é uma equipa que olhas para o 11 e tem muita qualidade. Tem um Mbappé no banco, tem um Arda Güler no banco. Portanto, é uma equipa com muita qualidade que a qualquer momento pode fazer um golo. Mas no cômputo geral, eu acho que o Barcelona foi superior e mereceu ter ganho. O Rafinha, de facto, como o Igor disse, fez a diferença. Tem um jogador com muita qualidade, está claramente no melhor momento da carreira dele, na minha opinião, e acho que o Barcelona, como um todo, de forma geral, foi mais compacto e mais eficiente, mais equipa que o Real Madrid, que em certos momentos até parecia que estava partida, que eram os sete de trás e os três da frente. Não os vi tão coesos, tão compactos defensivamente Falta e mesmo a solidariedade, não é? atacar parece que. Exatamente, era isso que eu estava a falar. Parece que faltou certa solidariedade dos três da frente para com o resto da equipa. E que, posto isso, acho que o Barcelona foi totalmente um justo campeão. Mas pá, sim, eu acho que o Barcelona se foi ligeiramente superior, mas no final o Carreras desperdiça ali um golo. O Rashford também desperdiçou um, mas o Carreras se fazia o 3-3 e levava aquilo para um prolongamento a jogar 11 contra 10. Acho que podíamos estar aqui a ter outra conversa, mas no final foi o Barcelona que levou a taça. No final também tivemos mais polémica. Achaste bem a atitude do Mbappé de dizer aos colegas para não fazerem guarda de honra ao Barcelona, Ricardo?
Não, mas sei lá, é uma pergunta também. Acho bem, não, podiam ter tido uma questão de fair play, mas eu percebo porque é que não fez. Vamos ser sinceros, o Benfica faria ao Porto ou Mas vice-versa? os espanhóis têm esta tradição. Isto no Benfica não fazia ao Porto. Num O Porto também não fazia ao cenário Benfica. hipotético. Mas eu já tinha visto o Real Madrid a fazer ao Barcelona e decidiram. Não, mas eu disse E iam isso. fazer e depois não fazerem porque o Mbappé diz: não sei, fica assim um bocadinho mal. Não sei. Dizias? Sim, 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 eu concordo. O que é que tu achaste, Eu Igor? estava a dizer. Desculpa, diz então. Não, eu só estava a dizer que, e no sentido que em Portugal nunca, acho que, hipoteticamente, se tivesse essa tradição, eu acho que em certos casos de muito ressabiamento, como tinha sido uma final destas, uma final quente, com aquela confusão toda no fim, portanto, eu percebo que não se tenha feito, mas não se pode dizer que tenha sido um ato propriamente bonito ou de fair play, não é? O que é que tu achaste de toda essa polémica, Igor? Eu acho que pela maneira que foi o Xabi Alonso pedindo para os seus jogadores, que ele já não tinha vestiário nenhum, nunca foi um comandante que teve os seus jogadores na mão, mas que todos viram que o treinador queria que os jogadores ficassem e um jogador pediu para que todos os jogadores se retirassem. Então eu acho que esse momento é que se torna feio. Eu acho que o fair play ele é bonito a partir do momento em que tu não fica nessa incerteza se tu quer ou não fazer. Ou tu faz e ponto final, ou tu não faz e ponto final. Por essa incerteza que ficou de um querer e outro não, mostra até porque o momento tão conturbado que o Real Madrid vem passando. E depois desta final surgiu então a notícia que já se aguardava: Xabi Alonso despedido após apenas meia época. Igor, pareceu-me que concordas com a decisão então? Sim, concordo, mas não concordo se for para trazer e ficar com o tal do Arbeloa. Que pelo amor de Deus, aquilo dali a conseguir encontrar um pior do que o Xabi Alonso, em questão de horas. A seguir é o Porque Raul. realmente são decisões que o Real Madrid vem tendo que parece que é Real Madrid, mas tu tá olhando no fundo é o Manchester United, porque são decisões que são... A decisão de tirar o Xabi Alonso, ok, era um treinador que não tinha a equipe nas mãos e não conseguiria fazer a sua equipe jogar também. Então, ok, entendo. Mas trazer o Arbeloa, não. Acho que isso é demais. Ok, foi um jogo só que ele perdeu, mas foi um jogo para uma equipe de segunda divisão. Isso não pode acontecer jamais. Tu não pode jamais tirar Camavinga da equipe. Ele tirou também E é do o fundo da segunda Tchouaméni. divisão também, por isso lá para baixo Então, mesmo. então assim, decisões que ele tomou porque ele quis, o próprio Courtois não foi ao gol. Então, assim, decisões que ele tomou porque ele mesmo quis e que no fundo mostrou o porquê que ele nunca foi técnico de uma grande equipe. Tu concordaste com a decisão, Ricardo, de despedir o Xabi Alonso? Não, eu não concordei com a decisão de despedir o Xavi Alonso e acho que aquela frase do Xavi Alonso de que alegadamente terá dito de não sabia que vinha treinar uma creche, não é? Qualquer coisa assim do género. Sim. É um Acho bocado que isto. adequada também. Eu Sim. estou. Sim, diz, desculpa, conclui. A- a- Acho, acho que resume tudo o que se passou ali. Acho que tem muito. Era preciso um pulso firme, forte por parte da direção. Que acho que tudo começou quando o Vinícius Júnior sai de campo depois de uma exibição horrível e nem sequer cumprimentou o Xabi Alonso e viu o Florentino Pérez no dia a seguir a ficar do lado do jogador. Eu acho que a partir daquele momento o Xabi Alonso percebeu que não ia ser fácil a sua vida lá e tanto é que na altura tinha 5 pontos de vantagem no campeonato e estava-lhe a correr tudo bem e a partir daí tem sido desastre atrás de desastre. Acho que foi o momento de virada. E era inevitável que isto fosse a acontecer. Sim, eu vou mais com a tua opinião, Ricardo. Acho que pá, o Xabi Alonso tudo bem, não, se calhar não foi o super capitão, o capitão que o Ancelotti era, não inspirou as tropas ou assim, mas aquilo também é muitas vedetas no Real Madrid. É jogadores que parece que não
não sei onde é que têm a cabeça para fazerem certos tipos de comportamentos que claramente põem em xeque o treinador e a autoridade do treinador. Depois saem vídeos do balneário em que o Xabi Alonso está a falar e eles estão a sair e a entrar do balneário, assim como quem não o quer ouvir. Achei que foi alguém que foi injustiçado, de certa forma, e é o que ele diz também, não veio para gerir uma creche. E se formos comparar, eu não sei se vou confiar que esta estatística é verídica, mas o Hansi Flick e o Xabi Alonso foram comparar os primeiros 34 jogos, ou os 34 jogos que fizeram, que o Xabi Alonso só fez 34, e tem exatamente o mesmo número de vitórias, empates e derrotas, por isso, se calhar, não sei se não estamos a lidar aqui com uma exigência a mais por parte do Florentino, que não tem feito boas decisões ultimamente, na minha opinião. Tu não concordas também, Igor, que o vestiário do Real Madrid precisava um pouco menos de vedetas? Não, com certeza, eu acho que se tu não ter o vestiário na tua mão, já é meio caminho andado para ser despedido. E eu acho que em nenhum momento ele chegou com respeito entre os jogadores. E quando ele foi contratado, eu falei que isso seria uma coisa que ia ficar muito ao ar e só iríamos saber meses depois, que é tu ter um treinador jovem que não é um treinador que tem impulso, não é um treinador que, apesar de ser uma grande história do Xabi Alonso, mas não sei, eu acho que o Mbappé olha pro Xabi Alonso e o Mbappé acha que ele é maior do que o Xabi Alonso. Não sei se vocês conseguem me entender. Sim, E diferentemente, eu acho que todos olhavam para o Carlo Ancelotti e todos baixavam a orelha porque é o Carlo Ancelotti. Então acho que existe isso de os jogadores não respeitar os seus treinadores, isso existe em todo lado do mundo, todos sabem, mas eu concordo sim com a demissão do Xabi Alonso, porque ele apresentou um bom futebol em um período, só que aquilo não é em um período só que tu precisa apresentar um bom futebol, principalmente quando tu treina a melhor equipe do mundo. Tu precisa apresentar um bom futebol do início ao fim. Entendo que tem percalços no caminho, que tem momentos que tem jogadores que estão machucados, tem momentos que tem jogadores que estão lesionados não, que estão fora por suspensão, mas ele não apresentou resultados tão convincentes durante uma temporada inteira. Sempre foi em Real Madrid que ganhava 2, 3 jogos e perdia um jogo ou empatava um jogo contra o penúltimo colocado. Pegava um clássico em que não era para ganhar, ganhava, daí chegava no próximo clássico que era muito favorito e não jogava nada, como aconteceu 2, 3 vezes contra o próprio Barcelona. Então acho que foram esses resultados também, mais de inconsistência, principalmente contra equipes pequenas, que fez ele chegar a isso. E pronto, terminamos assim. Vamos para o jogo das apostas, não é? Enquanto tu não estavas, Ricardo, a gente pôs-te todas as tuas apostas a zero. Recusamos aceitar mais apostas tuas enquanto não voltasses para o podcast. Mas mesmo assim eu só fiz, em 5 jogos, fiz 2 pontos e o Igor fez 4, por isso não ficaste muito para trás, a verdade é essa. Começando aqui por Sporting Casa Pia, Igor. O que é que tu apostas para este jogo? Vou de 3-1 para o Sporting. 3-1 para o Vou Sporting. de Luís Soares. Luís Soares. Ora, muito bem. Eu vou apostar em 3-0 Luís Soares também. Tu, Ricardo? 2-0 para o Sporting, Luís Soares. 2-0 Luís Soares. Muito bem, todos apostamos no Luís Soares. Depois temos Rio Ave, Benfica. Uma deslocação difícil para o Benfica. Igor, o que é que tu achas? Vou de 2-1 Benfica. 2-1 Benfica. Pavlidis. Quem mais, não é? Só precisava ter encostado aquele golo e era uma lenda. Agora já não é lenda. Eu vou pôr 2-3 Pavlidis. 2-3 para o Benfica. Tu puseste 1-2 para o Benfica, certo, Igor? Não é 2-1 para o Rio Ave. Exatamente, Benfica 2-1. Ok. E tu, Ricardo?
Queres ser audaz? 2-0 para o Benfica. Não, 2-0 para o Benfica. 2 penaltis do Pavlidis. Penaltis. Muito possível. Especificaste penaltis. Pois já não sei. Não. Acho que é um bom jogo para perder mais pontos. Sem dúvida. Vitória de Guimarães, Futebol Clube do Porto, Igor. Vai acabar a farra do Vitória. 2-0 para o Porto. 2-0 para o Porto. Um gol de Gabri Veiga. Gabri Veiga. Muito bem, eu vou pôr 1-0 para o Porto, golo de Borja Sainz. E tu, Ricardo? Eu vou pôr 1-0 para o Porto, Borja Sainz. O mesmo que tu. 1-0 Borja Sainz. Muito bem, então. E depois temos para a Liga Inglesa o duelo de Manchester. Man United contra Man City. Igor, o que é que tu achas? United agora, meu Deus. Vou de 3-1 para o City, Haaland. 3, Haaland. Vamos ver o que é que eu vou pôr. Eu acho que vou pôr 0-3 Reinders. Tu, Ricardo? 2-0 para o City, Haaland. 0-2 Haaland. Muito bem, os três apostamos na vitória do Manchester City. Muito bem, termina mais um episódio do Triângulo Ofensivo. Não vai fazer jogos da Champions? Temos jogos da Champions para a semana, estou completamente desatento. Diz-me aí. Temos. Tem Juventus e Benfica. Juventus Benfica. Tem Sporting e PSG. Agora é que lembraste bem, Igor. Sporting PSG. E devemos ter Liga Europa também. Sim, Pilsen contra Porto. Quem? O Vitória Plzen. Ok. O Plzen. Isso, Vitória Pilsen. Contra o Porto. Como é que eu deixei passar estes jogos? E temos mais jogos relevantes? Agora deixa-me olhar para o calendário. Tem Inter e Arsenal, Inter de Milão e Arsenal. Inter e Arsenal. É isso, Inter e Não sei Arsenal. se querem fazer. Sim, podemos fazer. Tem Tottenham e Dortmund. Esse não, esse deixa para lá. Acho que só tem esse mesmo. Que eu estou aqui a ver. Marselha e Liverpool, se for. Marselha e Liverpool, não. Inter Arsenal. Não? Muito Ok. bem, vamos fazer estes três da Champions e depois o Porto, assim rapidinho. Igor, diz aí. Juventus Benfica. Juventus e Benfica, vou de 1-1. 1-1. Um gol de Conceição. Era bonito, era, mas O que foi? o que é que eu vou pôr aqui então? Nem tinha pensado nestas apostas, então vou pôr 0-2 para o Benfica, golo de Ivanovic. Resultou contra o Nápoles. Ricardo, força. 0-0 0-0. e se alguém marcar, marca o Conceição. Vocês estão os dois com a fé nos memes. Igor, Sporting PSG. Isto aqui é para o Sporting levar a equipa B e descansar a equipa, Igor, na minha opinião, mas força, diz aí. 3-0 PSG. 0-3 PSG. E gol de João Neves. João Neves. Não temos falado, mas o PSG até nem está assim tão dominador como estava o ano passado, pelo menos na Liga Francesa, mas isto já é acessório. Olha, eu vou apostar que o Sporting marca um golo. 1-4. Vitória. Golo de Barcola. Espero que não esteja lesionado. Ricardo. 3-0 para o PSG, marca João Neves. João Neves, muito bem. Então, o tal Inter-Arsenal, diz aí a tua aposta, Igor. 2-1 Arsenal. 2-1 Arsenal. Com gol de Odegaard.
Odegaard, muito bem. Eu vou pôr... É 1-2 Arsenal, certo? Vou pôr 0... 0 não. Vou pôr 2-3 com um golo de Gabriel Magalhães de canto. Já sabem o que vai acontecer. Ricardo. Vou pôr 2-0 Arsenal, marca Gyökeres. 0-2 Arsenal e Gyökeres. Não sei, acho que estamos a subestimar um bocado o Inter, se calhar. Finalmente, vitória Plezin, qualquer coisa assim, Porto. Igor, qual é a tua aposta? Porto vem tendo dificuldades na Liga Europa, né? Qual que é a colocação do Porto na Liga Europa, Ricardo? Sabe dizer? Acho que é alta. Oitavo lugar. Estão bem. Eu vou de 2-1 Porto. 1-2 Porto. Samu. Eu vou pôr 0-2 Porto, golo de William Gomes, que é o goleador da Liga Europa deles. E tu, Ricardo? 1-0 Porto, marca Samu. 0-1 Samu. Ok, agora sim termina mais um episódio do Triângulo Ofensivo. Obrigado a todos os que ouviram até ao fim. Não se esqueçam de deixar o gosto e subscrever o canal do YouTube, ou dar as 5 estrelas no Spotify, se estiverem a ouvir por Spotify. E vemo-nos numa próxima. Alguma nota, Igor? Somente agradecer aos nossos ouvintes. Alguma nota, Ricardo? Desejar uma boa noite a todos e um resto de boa semana. Muito bem. Obrigado a todos e até à próxima.